gente! Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos novamente à nossa segunda edição do Meetup de Analytics Engineering aqui do Nubank. Bom, eu sou a Tabata, trabalho aqui no Nubank como Analytics Engineer há mais ou menos uns 6 meses. Em um dos times do marketing, a gente trabalha com cross-sell, experiência do cliente, é super legal. E eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu para essa talk sobre Data Roles dentro do Nubank, como essas funções interagem entre si. Porque aqui, né, o Nubank é uma empresa de tecnologia, então acaba que tomar decisões baseadas em dado faz parte da nossa estratégia. A gente tem vários roles, né, de dados e o pessoal acaba confundindo, tendo dúvidas sobre qual que é a diferença de um para o outro e afins. Então, eu espero que isso fique muito claro durante a talk para vocês, tá bom? Então, bora começar. Primeiro de tudo, né, quais são os data roles que a gente tem aqui no Nubank hoje? A gente tem Software Engineers, Analytics Engineers, Machine Learning Engineers, Data Scientists e Business Analysts. E agora a gente vai passar um pouquinho por cada um deles e o que cada um faz ali de mais comum no dia a dia, para depois a gente mostrar um exemplo prático, né, de interação entre todos eles. Vou passar aqui a voz, então, para o João. Boa. Fala, pessoal. Meu nome é João. Eu faço parte do time de engenharia de software aqui do Nubank há quase 2 anos já. E, bom, o engenharia de software é meio que um dos papéis mais óbvios, né, em termos de atividades. Todo mundo espera que uma pessoa engenheira de software programe, certo? Então, de fato, a gente programa bastante. A gente cria e mantém tudo aquilo que os nossos clientes usam para interagir com os nossos produtos, desde o aplicativo que está lá no celular deles até os microserviços do back-end, que é onde fica a maior parte das nossas lógicas de negócio. Lógicas de negócio essas que podem, por exemplo, tomar decisões baseadas em um dataset que foi gerado pelo pessoal que vai falar daqui a pouquinho. Nós usamos Flutter, que atende tanto Android quanto iOS para programar o nosso aplicativo, usamos Clojure, que é uma linguagem funcional para construir os nossos microserviços, usamos Kafka para mensagens, hospedamos nosso back-end no AWS, enfim. Quem tiver curiosidade sobre algum ponto mais específico pode mandar a pergunta no Q&A, que eu tento responder depois, só para não descer muito no detalhe de coisas mais técnicas por enquanto, né? Mas além de programar, aqui no Nubank, nós na engenharia de software também garantimos a qualidade de tudo aquilo que a gente entrega. Tá? Então, tanto quanto a bugs, estabilidade, performance, disponibilidade. Então, cada time tem bastante autonomia para tomada de decisão sobre a forma como vai construir cada coisa, mas esses times também vão ser os donos dessa funcionalidade depois que ela for para a mão do cliente. Então, por exemplo, nós não temos um time de QAs, que seriam os testadores, né? Hoje nós não temos esse papel dentro dos nossos times. A responsabilidade sobre as coisas estarem funcionando conforme esperado é distribuída dentro do time. Consequentemente, a gente implementa bastante teste sobre tudo aquilo que a gente faz. Temos também vários processos que nos permitem saber se alguma coisa de errado está acontecendo. Nós temos, por exemplo, alarmes que vão tocar caso alguma coisa saia fora do esperado, certo? E aí um ponto muito importante é que se alguma coisa quebra em produção e para de funcionar, o alarme vai tocar para o time de engenharia que cuida daquela coisa que quebrou. Então, é do nosso total interesse que tudo esteja funcionando da melhor maneira possível. Imagina que um número X de clientes não consegue enviar Pix às 3 da manhã, por exemplo. Um alerta vai tocar para o time de engenharia responsável e esse time vai trabalhar para restabelecer o serviço imediatamente, seja a hora que for. Certo? Além disso, também damos suporte ao time de atendimento, caso algum cliente tenha problemas. Então, sempre que um chamado é aberto para um cliente, o nosso time de atendimento recebe esse contato, tenta resolver, tenta identificar o que está acontecendo, mas se ele não conseguir resolver sozinho, chega para nós também. E aí a gente vai investigar para entender o que está acontecendo, resolver o problema daquele cliente e corrigir alguma falha que possa ter passado despercebida. Fora essas atividades um pouco mais técnicas, a gente também ajuda os times de produto com priorização de atividades, definição de escopo das nossas entregas, planejamento de rollouts, como é que a gente vai liberar uma feature nova que está sendo lançada. Então, além disso, a gente também ajuda no processo de contratação, a gente revisa provas, faz entrevista, pairing, a gente ajuda também a manter ferramentas internas, enfim. Isso é basicamente um dia a dia de um engenheiro de software aqui no Nubank, bem superficialmente, beleza? Eu vou passar para a Tabata agora falar um pouquinho sobre o dia a dia dela. Legal, então um pouquinho do lado dos Analytics Engineers, né? A gente listou aqui algumas das atividades mais comuns do nosso dia a dia,
mas a gente vê que isso varia dependendo do time que a gente está. Isso é bem comum, dependendo da demanda que tem e tal. Mas a gente tentou colocar aqui o que é mais comum, né, para todos os EIs. Primeiro de tudo, né, criação e manutenção de datasets, com foco em qualidade de código e performance. Performance aqui porque a gente lida com bastante dado, né, com uma grande quantidade de dados. A gente precisa estar sempre de olho na performance, fazer otimizações e afins. Contribuição com o nosso pipeline de dados, tanto do ponto de vista de datasets comuns e de ferramentas internas que a gente cria para auxiliar nós mesmos, né, durante o dia a dia. A gente contribui tanto do ponto de vista de modelagem, quanto manutenção e monitoramento para ver se está tudo andando ali dentro dos conformes. Data Visualization, esse é um dos pontos que entra nisso que eu comentei de dependendo do time que tiver, que o EI tiver, né, você vai ver ele fazendo algum dashboard ou não. E aí a gente pode criar, né, KPIs, reports, dashboards, visualizações em geral, tanto para controle, né, monitoramento, quanto para tomada de decisão. E aqui um ponto importante é que muita gente tem dúvida. O Analytics Engineer faz análise de dados? Sim, a gente pode fazer análise de dados de forma pontual, mas é importante dizer que essa não é a função principal do Analytics Engineer. Até dando uns spoilers, né, a gente tem outras funções de dados, como Business Analyst e Data Scientist, que tem até, né, um ferramental melhor para fazer esse tipo de análise. Mas a gente pode fazer pontualmente. Suporte aos usuários. Essa é uma função super importante, porque como vocês podem ver aqui, a gente usa Scala, que é uma tecnologia não tão comum, mas muitas vezes não, né? Na maioria das vezes as pessoas entram aqui sem saber escala, né? Então a gente precisa dar esse suporte para o pessoal com toda a nossa stack e compartilhar boas práticas, né? Então, se a gente quer democratizar o acesso aos dados, que todo mundo consiga criar os seus próprios datasets e afins, a gente precisa compartilhar boas práticas com as pessoas para que isso cresça de forma sustentável. E da mesma forma a gente promove autonomia com isso também. Automações, isso é um ponto super interessante dos Analytics Engineers também. Então, muitas vezes, a criação de um dataset simples pode não resolver um problema, né, de um time que tenha processos super bem definidos, que sejam repetitivos e tocados por muitas pessoas. Então, quando a gente tem coisas desse tipo, por exemplo, suponhamos que no marketing a gente tenha 300 métricas diferentes. A gente não vai alocar um Analytics Engineer para fazer métrica por métrica. Então, normalmente, a gente costuma construir soluções que sejam escaláveis, que a gente chama de abstrações, que permitam que os nossos usuários criem, né, as suas métricas e essa abstração faz isso, né, cria os datasets de forma automática. Então, isso é uma das outras coisas. E, por fim, gestão de dados. Então, a gente pode precisar fazer extração e carregamento de dados dentro da nossa pipeline, né, de diferentes fontes, por exemplo, de órgãos regulatórios, de pesquisas, de planilhas internas e afins. Então, essas são as atividades mais comuns, né, que um Analytics Engineer costuma fazer, e do ponto de vista de tecnologias que a gente usa. Todo o nosso ETL é em Spark Scala, então, apesar de você não precisar necessariamente saber Scala antes de entrar no Nubank, aqui a gente aprende, né, porque todo o nosso ETL é em Scala. Databricks e Google BigQuery a gente usa mais para manipulação, alguma extração de dado ou outra, análises e tal. Looker e Google Data Studio a gente usa para criação de dashboards, né, coisas que sejam mais duradouras e afins. E AWS Clojure para criação de lambdas, por exemplo. Então, vou passar a voz agora para Daiane. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Daiane, eu estou no Nubank faz aí pouco mais de um ano, tá? Eu vim contar um pouquinho como que é o dia a dia de um Data Scientist. Acho que quando a gente fala Data Science, todo mundo já pensa em modelos, algoritmos complexos, etc. Mas acho que o ponto que eu queria trazer principal é que o Data Scientist está aqui para resolver problemas de negócio, tá? Então, a gente está aqui junto com o time de negócios, de engenharia, tratando problemas para que a gente consiga tornar essas decisões de negócios mais inteligentes e possíveis, né? Então, coisas que a gente consegue efetivamente implementar. Para a gente fazer isso, a gente tem várias atividades, e aí que entra um pouco do que eu estava falando. Então, os modelos, né? Então, uma parte do trabalho aí de um data scientist, uma grande parte, é desenvolver modelos preditivos que vão suportar várias decisões de negócio. Por exemplo, vou ou não dar um cartão de crédito para esse cliente? Essa transação, ela é fraude ou não é? Esse tipo de coisa, né? Então, o que os modelos fazem? Eu gosto de ver os modelos como... Os modelos descrevem um pouco como que o mundo funciona, né? Então, vamos pensar na decisão de fraude.
o modelo vai me dizer qual que é a transação que tem mais probabilidade de ser ou não fraude, e aí, em cima do modelo, a gente vai tomar uma decisão. A partir desse score, a gente bloqueia ou não essa transação, tá? Então, só para separar um pouco essas coisas. Para a gente conseguir fazer isso da melhor forma, tem muitas outras coisas que a gente faz, né? Então, uma delas é desenvolver novas features, então a gente tem que pensar muito e inovar nessa construção de variáveis que vão melhorar os modelos que a gente tem hoje. A outra coisa é avaliar os modelos que estão em produção, né? Então, a gente consegue identificar oportunidades de melhoria em modelos que já estão funcionando, então olhar a performance em diferentes segmentos, né, de clientes, por exemplo, e ver se tem algum lugar que aquele modelo não está servindo da melhor forma e pensar em como a gente conseguiria coletar dados para fazer modelos novos e mais eficazes, tá? Grande parte do trabalho também é juntar todos esses resultados e visualizar, fazer análise de tudo isso e dividir esses resultados com tanto o chapter, então os outros data scientists que estão aí no Nubank, assim como as áreas de negócio que a gente está, tá? E, finalmente, acho que é importante lembrar as várias atividades aí de chapter, como apoiar os processos de recrutamento, onboarding, journal clubs, que são alguns eventos que a gente faz para dividir conhecimento, enfim. Acho que as tecnologias, o pessoal comentou bastante, não vou entrar em detalhe de algumas, mas acho que a gente usa bastante Jupyter, né? Então, notebooks para desenvolver os modelos. A gente está usando também várias bibliotecas de modelagem, como Scikit-learn, Keras, e FKLearn é a nossa biblioteca interna, tá? Na verdade, é open source, então, se vocês quiserem dar uma olhada, também está disponível. Bom, é isso. Eu vou passar aqui agora para o meu colega, o Arthur. Olá, rapaziada, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Arthur, eu sou Machine Learning Engineer aqui no Nubank, faz 3 meses, então eu acabei de entrar. E o que a gente faz aqui no Nubank, a parte de Machine Learning Engineer, é basicamente em torno do modelo, de produtizar um modelo que os cientistas de dados, como a DAI, fazem, né? Então, eles põem toda a ciência, todo o conhecimento nele, e eles precisam escalar isso para a infraestrutura da empresa. E é isso que nós fazemos, né? Por exemplo, a Dai falou que ela fez um modelo, vamos supor aí, de se vai dar ou não um cartão de crédito ou um determinado limite para uma pessoa. Esse modelo foi feito, por exemplo, em um notebook Python. E a gente tem que trazer isso para a nossa estrutura, que está escrito em escala, que está escrito em Clojure. Então, essa é a responsabilidade do MLE, de pegar os dados produtivos, as features, o modelo, juntar tudo isso e trazer para dentro dos serviços da empresa. Junto com o deploy, carrega a sustentação, então o monitoramento e a manutenção dos modelos. Então, eu tenho que monitorar se o modelo, quando está sendo treinado, ele está consistente, está gerando métricas boas, né? Se as features que estão entrando, elas não têm nenhum desvio, e aí eu preciso fazer algum tipo de tratamento. E se os clusters, que é onde estão os modelos, né, as máquinas, onde estão os modelos, estão saudáveis, ou por algum motivo está atrapalhando a inferência dos modelos em produção. A manutenção é muito do que foi falado no começo da parte de engenharia. Quando alguma dessas métricas não está saudável, eu preciso tomar alguma ação. E eu sou responsável dessa ação. Mesmo que essa ação seja chamar um cientista de dados para retreinar o modelo. Ou então chamar alguém de engenharia para poder botar um modelo que estava anterior, ou até bloquear quando nós estamos numa situação crítica, né? Fora essa parte que gravita a partir do modelo, nós, os Machine Learning Engineers, também somos responsáveis por criar serviços em volta para poder fazer esse deploy mais ágil, ter uma esteira de deploy. Por exemplo, aqui dentro do Nubank, nós temos vários projetos de modelos. Nós botamos ele em produção. Seria contraprodutivo se cada vertente tivesse que criar do zero um método de produzir. Então, existe uma equipe especializada em construir esses serviços, né? E, fora isso, tem a criação de próprios microserviços dentro da empresa. Então, mesmo que a gente crie essas esteiras de deploy, existem aqueles casos específicos onde não tem jeito. A gente tem que criar microserviços, aí por isso que entra o exemplo do Clojure, né? Para poder absorver esses modelos. Então, fora isso, a nossa responsabilidade também faz parte da nossa lista de ferramentas ajudar os outros MLAs e DSs
a botar os modelos em produção e a construir os modelos de forma escalável, eficiente, produtível e à prova de falhas, né? Sobre as tecnologias, aqui, basicamente, quando entra, por exemplo, igual a Tabata falou, eu só preciso saber Python, e aqui eles deram um auxílio para poder aprender as outras linguagens, aprender o sklearn, o Scala, né, o Clojure, que são importantes para a produtização dos modelos, mas que não foram exigidos quando eu entrei, por exemplo. Muitas das coisas que eu faço no dia a dia, sei lá, 90%, são em Scala, né? Um pouco mais trabalhando com outras abstrações, por exemplo, Kubeflow, a AWS, e muito Bash. Muitos scripts para poder fazer com que todas essas ferramentas, todos esses serviços que estão em locais diferentes, para eles se integrarem, né? Então, basicamente, essa é a responsabilidade dos MLEs, né, de forma cristalizada. E vou passar agora para a Cíntia, nossa BA. Obrigado. Oi, gente, estou aqui no fim da fila dos dados. Sou a Cíntia, sou Business Analyst ou BA no Nubank tem mais de 2 anos. Trabalhei em crédito a maior parte da minha vida de Nubank e agora eu estou junto com a Tabs, trabalhando com engajamento, cross-sell, né, Tabs? Super legal. E estou aqui para contar um pouco para vocês aqui sobre o que eu vejo que é o job description aí de um Business Analyst aqui no Nubank. Eu gosto de dizer que a nossa principal tarefa é auxiliar na tomada de decisão do começo ao fim, assim, muito 100% suportados por toda a infraestrutura que a gente acabou de conversar que outros chefes constroem, segmentação e esse tipo de coisa. Então, tudo isso que eu listei aqui na direita é meio que os passos que eu vejo nesse processo de tomada de decisão que eu falei. E falando um pouco sobre cada um deles, assim, acreditem se quiser, tudo começa numa análise de negócio, em que a gente procura explorar os dados para identificar oportunidades, hipóteses de coisas que a gente pode colocar aqui dentro que faz sentido para o negócio. A próxima parte, ela inclui muito isso que eu chamei de test design. Então, como é que a gente propõe, como é que a gente estrutura um teste de forma que a gente consegue validar essas hipóteses que a gente levantou ali em cima. Uma vez que a gente tiver isso, essa estruturação feita, próxima parte, a gente parte para a implementação, e isso pode incluir tanto colocar a mão na massa, ir lá, fazer o dataset, implementar, garantir que o teste vai rolar, quanto para coisas mais complexas, suportar os outros chapters, então suportar analytics engineers, suportar engenheiros de software, para garantir que tudo vai ser implementado do jeito que a gente acredita que é o melhor, para validar a nossa hipótese. Uma vez que isso estiver implementado, próxima parte muito importante, começar um trabalho forte de monitoramento, se está tudo acontecendo como planejado, se a gente está garantindo que o teste foi executado do jeito certo, para a gente conseguir os dados que a gente estava buscando logo no começo. E aí é isso, o teste rodou, a gente monitorou, acabou. Próxima parte vem isso que eu chamei aqui de políticos, que nada mais é do que outro nome com uma grande análise de negócio, né? Então, como é que a gente analisa os resultados dos testes e junta tudo isso de uma forma que faz sentido tanto para o negócio quanto para o cliente? Trouxeram um exemplo recentemente aqui em cima sobre modelo de crédito. Então, dando um exemplo um pouco mais claro, uma vez que o time de Data Science tiver construído uma previsão de como é o mundo, de quantas pessoas gastam, de quantas pessoas, sei lá, não pagam a gente de volta, como é que junto com eles a gente coloca tudo isso no papel e a gente toma a decisão de, dado assim que as pessoas se comportam, o que vai fazer sentido para a gente tomar de decisão aqui dentro de aprovar para cartão de crédito ou não? E foi isso que eu quis dizer aqui com começo ao fim de tomada de decisão. E eu também coloquei esse ponto final aí de atividades do chapter. Acho que bastante gente já falou sobre ajuda ao chapter como um todo. É uma parte bem importante, acho que, do Nubank. E eu queria dizer, assim, exemplos de como a gente usa dados até aí dentro. Assim. Tipo, dentro do processo de recrutamento de BA, que a gente ajuda 100%, a gente praticamente toca. Como é que a gente usa dados de processos anteriores para prever qual que vai ser o funil do recrutamento atual e a gente melhora esse processo? Como que a gente roda a pesquisa aqui dentro, para pegar dados do nosso comportamento aqui dentro, para melhorar processos internos, como a gente trabalha junto, esse tipo de coisa. Então, eu trouxe esse exemplo também para a gente levar em consideração assim, que não é só no trabalho. Assim, o mindset de dados a gente usa na cultura da empresa como chapter também. Eu acho isso muito interessante. E aí, por final, completando um pouquinho aqui das tecnologias utilizadas, eu acho que nem falaram aqui, a maior parte da minha vida eu uso Scala,
mas uma vez que a gente transita por diferentes chapters e a gente acaba usando ferramentas que diferentes pessoas constroem, a gente acaba sendo exposto a diferentes coisas. Então, eu também já usei bastante Python, a gente costuma usar dentro da Bricks, mas eu também uso Looker, Google BigQuery, Data Studio, esse tipo de coisa. E eu acho que é isso que eu tinha sobre o Chapter BA. Vou devolver para a Tabs agora para ela dar um exemplo um pouco mais prático aí de como é que isso tudo acontece na vida real. Boa, obrigada, Cíntia. Então, a gente viu basicamente o que cada uma das funções em separado costuma fazer ali no dia a dia, mas como que seria se a gente tivesse um time com todo mundo junto? Software Engineer, BA, Analytics Engineer, etc. A gente pegou aqui um exemplo de interação, tá, gente? Importante frisar isso, que vai aparecer só algumas das funções dessa galera, tem N exemplos de interação, mas como que seria um projeto desse, né? Então, imaginamos que a gente tem um objetivo aqui de criar um widget. Um widget nada mais é, gente, do que esse bannerzinho aqui no aplicativo, tá? De recomendação de produto, buscando os produtos mais relevantes para cada cliente com base no seu comportamento. Ou seja, a gente quer ser inteligente no que a gente vai mostrar para o nosso cliente. Se, por exemplo, para mim, Tabs, faz mais sentido aparecer um produto de empréstimo, então a gente quer mostrar para mim um produto de empréstimo. Se para a Cintia faz mais sentido um seguro de vida, então para ela a gente vai mostrar um seguro de vida. A gente vai fazer isso baseado em comportamento. Legal. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa de dados, certo? A gente pode coletar dados, por exemplo, de eventos que as pessoas tiveram no aplicativo, de quais produtos esse cliente tem com a gente ou não, como que eles usam esse produto, de uma pesquisa externa, eventualmente. Então, a gente precisa de dados. Então, o Analytics Engineer, ele vai entrar aí para, eventualmente, fazer a extração e carregamento disso no nosso ETL, caso a gente ainda não tenha, ou fazer a modelagem desses dados, né? Também, de forma a deixar disponível esses dados, né, de fácil acesso, para que as pessoas, outras pessoas usuárias de dados, consigam acessar isso e fazer as suas análises, construir seus modelos em cima e afins. Então, beleza, imaginamos que temos dados. E agora? O Data Scientist ele vai conseguir entrar aí e fazer as análises exploratórias que eles precisarem, ou construir, né, efetivamente, o modelo de recomendação de produtos baseado nesses dados. Beleza, suponhamos que, então, a gente já tem aí um modelo construído, e agora? Agora a gente precisa colocar esse modelo em produção. Então, o Machine Learning Engineer, ele vai entrar no intuito de o que esse modelo precisa em termos de input, né, para entrar em produção. Ele vai precisar de tantos datasets como input para conseguir ir para a produção. Então, ele vai construir esses datasets, vai colocar o modelo em produção e vai monitorar o seu funcionamento. Aqui é importante mencionar também que não necessariamente isso acontece nessa ordem, né? Muitas vezes o Machine Learning Engineer ajuda ali o Data Scientist na parte de viabilidade de features. Suponhamos que o Data Scientist queira pegar uma feature de comportamento do cliente nos últimos 5 minutos. Aí o Machine Learning Engineer vai dizer, olha, não sei se a gente tem essa feature nos últimos 5 minutos, talvez a gente tenha nas últimas 2 horas e afins. Então, ele vai checar, né? Aqui só um exemplo, mas esse tipo de viabilidade das features. Legal, então vamos pensar que temos um modelo em produção ali rodando com output de cliente e qual produto esse cliente vai receber. É isso que vai para o aplicativo, necessariamente? Não necessariamente. E é aí que entra a função do BA. Então, o BA ele vai sentar ali com o Data Scientist e vai entender que funções de otimização a gente pode fazer em cima disso, ou que impactos, né, essas recomendações vão ter no negócio, tanto em termos de, né, quanto que a gente quer ganhar, né, financeiramente com essas otimizações, ou como que essas decisões podem afetar, né, outros projetos de outros times, outros modelos e afins. Então, o Business Analyst ele entra muito nesse sentido, né, de fazer essa análise de negócio, e eles constroem regras de negócio políticas mesmo em cima disso, né, em cima dos outputs dos modelos. Legal, então imaginamos que o Business Analyst entrou aí, fez suas regras e tal, mas a gente quer que isso esteja no ETL, né? A gente quer, no final, ter só um dataset ali que roda todo dia com a decisão final de cliente e que produto que esse cliente vai receber. Bom, se essas regras de negócio forem um dataset simples, o próprio BA, como a Cintia comentou, pode entrar lá e criar no ETL. Mas se ele quer uma coisa mais robusta, que vai ser repetitiva, que ele vai subir uma série de regras ou coisas do tipo, o Analytics Engineer pode entrar para fazer aquele tipo de abstrações que eu comentei antes. Legal, então agora a gente tem, né, um dataset final ali com as decisões de cliente e produto. Agora o Software Engineer desenvolve o widget para o aplicativo e busca essas informações finais, né, para mostrar para o cliente o produto certo.
2 pontos importantes aqui. Primeiro, não necessariamente as coisas acontecem nessa ordem e são dependentes. Então, nada impede o software engineer de começar a desenvolver o edit no aplicativo enquanto o data scientist está ali construindo seu modelo. Não tem a menor dependência dessas duas coisas. Segundo ponto importante, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, essas funções não só se ajudam, como elas podem se sobrepor. Ou seja, um business analyst pode construir uma modelagem, um data scientist pode construir uma política, um analytics engineer, e digo por experiência própria, porque aconteceu comigo, pode precisar construir datasets que sirvam de inputs para modelos. Então, essas funções elas acabam por se sobrepor e se ajudar. Então, o Analytics Engineer pode ajudar o Business Analyst numa manipulação de dados e vice-versa, e assim por diante. Então, gente, era isso. Espero que tenha ficado mais claro aí para vocês como que essas funções se relacionam, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, enviem para a gente no Q&A que a gente vai tentar responder no final da sessão. E é isso. Obrigada, gente. Até mais. Show, galera. Muito obrigado aí pela participação. Uma turma boa aí apresentando um pouco sobre a diferença das funções que a gente tem trabalhando com dados. Quando a gente tentou montar essa apresentação, houve muita dúvida, tipo, quem a gente chama, né? Dados são tão democratizados dentro do Nubank que a gente ficou, putz, será que a gente chama todas as funções dentro do Nubank? A gente pensou, não, vamos ver quem é realmente as pessoas que usam ali no dia a dia de uma forma mais intensa os dados, e a gente pensou nessa galera aqui para trazer um pouco a percepção de cada um e como que é um pouco essa diferença entre as funções, para vocês terem uma ideia, legal? Então, galera, muito obrigado aí pela participação nessa primeira talk.